Então, fala aí galera, quem fala é o Balabari. E, bom, deixa seu like, comenta, se inscreve e compartilha também se for possível. Esse vídeo é um vídeo com um assunto mais sério, então já deixo ligado pra vocês que a gente vai falar hoje sobre o assunto do Lázaro que morreu, que ontem de ontem mais ou menos, não foi? Eu não lembro direito. Mas a gente vai falar sobre isso no dia de hoje, então é um assunto bem sério. Então bora pro vídeo. Bom, galera, eu, na moral mesmo, não queria estar fazendo esse vídeo. Só que eu não posso deixar minha opinião de lado e nem os meus pensamentos segurando na minha cabeça. E se eu continuasse assim, eu acho que eu ia explodir com alguém e ia levar uma bronca. Então, eu acho que eu prefiro falar aqui com vocês. Bom, como vocês ficaram sabendo, mataram aquele tal de Lázaro, tal, que fez os assassinatos e tudo mais. Vocês podem me achar um idiota, pode deixar o dislike se você não gostar do vídeo, só assiste até o final pra você entender. Como vocês sabem, ele matou várias famílias e tudo mais, ele escapou lá, tudo mais, ficou fugindo por acho que uns 20 dias mais ou menos. Em média, mais ou menos isso. Bom, até aí não é tudo bem, mas até aí beleza. Só que aí chegou a hora da morte dele. De um jeito ou de outro, eu acho que não tinha mais o que fazer. Eu acho que ele preferia a morte de qualquer jeito. Vocês viram? Acho que vocês viram também que ele escreveu uma carta lá. Se vocês não viram, acho que tá deixando um vídeo aí na descrição, mostrando o cara falando lá sobre a carta que ele escreveu e tudo mais. E bom, eu achei a reação das pessoas sobre o assunto muito, mas muito errada. Tipo, o cara morreu. Ele pode ter feito merda, ele pode ter feito caralho 7, ele pode ter feito tudo errado. Não importa. Ele continua sendo um ser humano, ele tinha família, tinha filha, tinha esposa, tinha mãe, tinha pai. O pai dele, pelo que ele falou na carta, era bem merda. E até por isso é um dos motivos dos problemas psicológicos dele. Mas bom, vamos lá. O que eu quero falar agora é tipo assim, eu sei que muitos, você é só um adolescente, você não tem nem razão pra estar falando isso, você não tem nem mentalidade formada. Beleza, mas até o que eu tenho na minha cabeça agora, eu preciso falar e é isso aí, eu vou falar. E bom, o que eu penso sobre isso? Mano, a reação das pessoas foi totalmente ridícula. Ele morreu, é um ser humano. Beleza, ele matou pessoas, mas mesmo assim é um ser humano. Não se comemora pela morte de um ser humano. Você comemorando pela morte de um ser humano, você tá sendo igual a quem mata. Igual ou pior. Não se comemora a morte de uma pessoa. Se comemora quando a pessoa, ela melhora. Tipo, uma pessoa dessa que fez altas merdas, vai lá e se supera. Vai lá e passa por isso e fala, não sou mais assim, eu mudei. Isso assim vocês devem comemorar. Não a morte dele. Tipo, ele podia ter uma vida pela frente, poderia ter tudo mais. Ninguém, absolutamente ninguém pode julgar o que passa na cabeça de alguém. Você tava no corpo dele pra saber o que passava na cabeça dele? Não falando que você que tá assistindo agora fez isso. Mas, bom, ninguém tá no corpo dele pra saber o que passou na cabeça dele, o que ele tava pensando, os motivos dele, como a mentalidade dele tava naquele exato momento. Ninguém sabia. Bom, ele era um ser humano e não se deve comemorar a morte de um ser humano. Ele continua sendo vivo, ele tinha família e tudo mais, que nem eu já falei. E eu acho isso muito errado, alguém comemorar pela morte de um ser humano. Tá, as famílias de quem ele matou, beleza. Podem ter se sentido aliviados e tudo mais, pois as pessoas hoje em dia têm muita sede de vingança. E, bom, na minha cabeça, pelo menos, essa vingança não leva em nada. Nada. Tá bom, ele morreu. Vou comemorar porque ele morreu, as famílias agora vão ficar felizes. Não, as famílias não vão ficar felizes. A morte dele não vai trazer as pessoas de volta. Não vai trazer ninguém de volta a morte dele. E ainda pior, pelo que dá pra perceber nas fotos, ele não foi só tiro e mataram ele. Pelo jeito, a cara dele, alguém parece que deu um chute, deu bicuda. Não precisava ter dado aquilo tudo de tiro nele. Se tivessem dado no máximo uns 5 tiros, ele já teria morrido. E ainda tem gente querendo falar que a morte dele foi comum e tudo mais. Não, as pessoas aqueles caras que mataram ele quiseram judiar.
Não foi algo assim, ah, tá bom, mata, só mata porque vai ser o melhor pra ele. Não, foi, ah, é um desgraçado, mata. Foi tipo isso, foi com agressividade. E ainda tem gente comemorando pela morte de um ser humano. Na moral, isso é muito errado, mas muito errado mesmo. Beleza? Ai, geração mimimi, só fala isso. Nananana. Mano, não é geração mimimi. O cara era um ser humano, não se deve comemorar a morte de alguém. Você tá bom, beleza. O seu pai virou um assassino. Seu pai, sua mãe virou um assassino do nada. Aí pegam e matam ele. Você ia gostar que alguém comemorasse pela morte do seu pai? Comemorasse pela morte da sua mãe? Não. Você ia gostar que as pessoas comemorassem se ele melhorasse e voltasse a ser uma pessoa normal onde não matasse ninguém? Aí sim você ia comemorar. Você comemorar pela morte de alguém não é algo nada certo. E pelo menos isso é a minha opinião, é o que eu penso. Eu sei que pra muitos eu posso estar sendo errado e tudo mais, mas dane-se, eu não tô nem aí. O que eu penso é isso. A morte de um ser humano não deve ser comemorada. E sim, o que? Você precisar falar, tipo assim, pessoa, beleza, você não tinha nada a ver com isso. Tá, não fala nada. Pra que ficar lá? Ele morreu, ele morreu. Mano, isso é totalmente errado. E, bom, galera, esse era o vídeo que eu precisava fazer. Desculpa se é um vídeo bem diferente do nosso conteúdo. Eu só precisava botar isso pra fora, porque eu acho que não é nada certo isso que aconteceu. E, bom, eu espero que a humanidade mude algum dia. Pois que continuar assim, eu não sei onde a gente vai parar.